bem com vocês? Meu nome é Larissa Nani, estou aqui mais uma vez para dar continuidade na nossa disciplina de Direitos Humanos. Estamos juntos? Estamos animados para aprender? Então vamos lá, olha a animação desse pandinha aqui para continuar a falar da DUDH. O que é DUDH? Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Essa declaração tão importante para nós, tanto no contexto histórico, como no contexto de direitos humanos, direitos constitucionais, que é a aplicação dos direitos fundamentais, tá? Então vamos continuar falando aqui sobre esses direitos fundamentais. Primeiro de tudo, eu quero pedir encarecidamente para vocês, leiam a declaração. Ela é curta, ela não é longa, ela tem apenas 30 artigos e eles são importantes para a prova de vocês. Aí a gente vai hoje abordar os conteúdos e os pontos mais importantes da declaração. Qual é a estrutura da declaração? Vamos junto comigo aqui no slide, a estrutura da declaração. Galera, essa estrutura da declaração, ela tem inicialmente, preliminarmente, aqui, o preâmbulo. Temos aqui, então, a declaração, tá? Vou pegar aqui uma corzinha. Temos os preâmbulos, várias disposições dentro dele. E temos após os artigos, que seriam a substância propriamente dita da declaração. Nós veremos algumas premissas desse preâmbulo e alguns direitos substantivos presentes dentro destes artigos, certo? Próximo ponto, a dignidade trazida no preâmbulo. Nós sabemos que a dignidade da pessoa humana, ela é muito importante para o exercício de uma vida sã. A dignidade da pessoa humana, ela é tão importante para nós que ela foi prevista também na Constituição Federal. Ela decorre da condição humana. Independente de qualquer coisa, você tem o quê? Ter direito a ser tratado com dignidade. Então, ela decorre de uma mera condição humana. Vamos seguir aqui, ó. Núcleo da DUDH. Então, a gente pode dizer, galera, que a dignidade é um núcleo da DUDH. Se aparecer núcleo, lembra da célula? Qual que é o núcleo? Aqui, ó. Então, o núcleo aqui é a DUDH. Decorre da mera condição humana e independente de concessão política da sociedade. Independe de qualquer coisa para que você o quê? Tenha direito a ser tratado lá com dignidade por parte do Estado. E isso é importante, que é núcleo da Declaração Universal de Direitos Humanos. Bom, qual foi o contexto histórico da DUDH? Primeiro, eu disse na outra aula que as atrocidades cometidas durante a guerra geraram o quê? A necessidade de que fosse feito alguma coisa. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem de um contexto de tentar reparar essas atrocidades. Como eu disse, é um band-aid lá para tentar curar uma ferida. Lógico que não tem comparação o que foi feito com o papel lá garantindo alguns direitos. Mas foi mais ou menos nesse contexto histórico. Então, aqui, ó, segue comigo, a comunidade deve se esforçar para criar meios para implementar os direitos contidos na DUDH. Então, não basta ter esses direitos por escrito. Precisamos de mecanismos para que se coloque esses direitos em prática. Bom, outro ponto aqui. Primeiro, eu queria falar sobre o preâmbulo, tá? Vou voltar lá na parte do preâmbulo. Esse preâmbulo, ele trata de vários preceitos. Dá uma lida lá no preâmbulo, ele é até bem compridinho, diferente do preâmbulo da Constituição Federal, que é um parágrafo só, ele tem mais dispositivos, mas é importante a leitura para você entender a essência dessa declaração, tá? Agora a gente vai falar, dentro desta declaração, alguns preceitos, algumas premissas básicas. E na unidade de aprendizagem que vem, a gente vai fazer a correlação destes preceitos também com a Constituição Federal. E é importante a repetição.
porque as questões, elas são mera repetição. Então, é importante, às vezes você vai achar essa aula aqui muito parecida com a próxima, mas garanto a vocês, confiem, assistam as duas e leiam as duas unidades de aprendizagem, porque a incidência maior é disso que eu vou falar hoje na próxima unidade, tá? Agora veremos os dispositivos dessa Declaração Universal de Direitos Humanos. Primeiro, o artigo 1º fala o seguinte, vamos acompanhar comigo aqui na tela. Princípio da igualdade. O artigo 1º, ele faz referência à igualdade. E eu vou fazer a leitura que é importante. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Além da igualdade, aqui neste artigo 1º, ele trata também da liberdade. Liberdade esta que nós veremos mais à frente as várias vertentes dessa liberdade. Aqui, então, o artigo 1º se preocupa com a igualdade, tratar todos de maneira isonômica, de maneira igual. Só que aqui a gente tem que fazer um adendo. Igualdade formal e material. Na tela, eu coloquei 3 menininhos lá assistindo o jogo de futebol. Esses primeiros 3 menininhos estão no mesmo banquinho. E esses outros 3 menininhos, por terem tamanhos diferentes, são proporcionados para ele banquinhos diferentes. E quando não há necessidade, não dá banquinho nenhum. Porque a primeira igualdade formal é quando se trata todo mundo da mesma forma. E já na igualdade material, eu desequilibro aquela relação para poder igualar. Então, a igualdade material é tratar de forma desigual na medida das desigualdades. Então, quando não está sendo o que justo e isonômico aquela situação, o Estado ele vem e desiguala. Vamos voltar aqui no princípio da igualdade. Princípio da igualdade previsto lá no artigo 2º também. Todo ser humano tem capacidade para gozar de direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração. Na verdade, aqui não é igualdade, é liberdade, tá? Ela trata de além da igualdade, a liberdade, é igual ao outro ponto lá do artigo 1º. Trata da liberdade e da igualdade, e aqui nesse ponto também. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, ou quaisquer outras condições, qualquer que seja a sua condição, certo? Bom, o que trata lá mais esta Declaração Universal dos Direitos Humanos? Trata da vida, trata da liberdade, trata da segurança, trata da propriedade. Tudo isso é necessário para o exercício de uma vida digna. E a Declaração Universal prevê: todo ser humano tem direito à vida, todo ser humano tem direito à liberdade e à segurança pessoal. E aí o Estado deve proporcionar isso. Sim, o Estado ele deve proporcionar ao ser humano a aplicação efetiva desses direitos humanos, né? Então temos essa previsão aqui e lá na Constituição Federal também, o que veremos na aula que vem, essa relação entre os direitos humanos e os direitos constitucionais. E alguns são muito melhores desenvolvidos no próprio artigo 5º da Constituição Federal, imputando de fato ao Estado responsabilidade se não cumprir, tá? Considerando então aqui as disposições da declaração, nós temos uma classe de direitos essenciais. Pode cair na sua prova quais são os direitos essenciais previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direitos de igualdade, vida, liberdade, segurança e propriedade. Isso aqui, galera, são os direitos humanos essenciais, todos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é bom que você saiba e memorize isso, faz um bizuzinho aí para você, porque pode ser que as questões tratem sobre isso. Ainda não teve nenhum decoreba nesse sentido,
da banca CESP ou da banca FCC, apenas no contexto mesmo da questão. Contextualizando, eles traziam esses direitos humanos essenciais. Bom, o que se preocupa também a Declaração Universal? Ela veda, galera, qualquer posição que trate o ser humano de forma degradante ou desumana. Dentre elas, a tortura. A tortura é vedada em absoluto. A tortura, o tratamento desumano, o tratamento degradante. Professora, você usou a palavra absoluta, a gente não utiliza a palavra absoluta nos direitos. Realmente, não existe direito absoluto. Até o direito à vida pode ser relativizado. Só que aqui essa vedação sim é absoluta. Vedar é diferente de existir um direito absoluto. Essa vedação à tortura, a tratamento degradante, a tratamento desumano, ele é vedado inclusive pela Constituição Federal e é unânime que seja vedado até na doutrina. Então, o que trata aqui a DUDH? Vamos lá comigo. DUDH veda a escravidão, tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante. Cabe ressaltar que, embora se afirme que não existe direito fundamental e, por consequência, direitos humanos, porque a gente viu que direitos humanos e direitos fundamentais são nomenclaturas. Direitos fundamentais é quando é previsto numa esfera interna e direitos humanos é quando é previsto numa esfera internacional. Então, a gente viu que de caráter absoluto a gente não tem nenhum direito. Porém, para a parte da doutrina, a vedação à escravidão, tortura, tratamento cruel, desumano, degradante são absolutos. Professora do céu, o direito à vida, vou botar aqui, o direito à vida, ele pode ser relativizado. Pode, porque a gente prevê lá, quando no 84 da Constituição Federal tem a declaração de guerra, pode haver pena de morte. Porém, é uma exceção. E outra, aqui a gente não está falando de um direito absoluto, a gente está falando de uma vedação a um comportamento por parte do Estado. Então, não pode haver esse comportamento por parte do Estado. Se tem lá um prisioneiro de guerra, pode até fuzilá-lo, segundo o Código Penal Militar ou quanto ao deserto, mas torturar não pode, certo? Garantias processuais da DUDH. Devido processo legal. O que é o devido processo legal? Bom, isso vem desenvolvido há muito tempo aqui. Quando o Estado, ele era um Estado que abusava de sua condição de Estado, ele era um Estado absolutista, ele era um Estado autoritário, ele não respeitava o devido processo legal. Tinha enforcamento, tinha fogueira de pessoas vivas, tinha apedrejamento sem nenhum processo devido. Devido processo legal é o processo necessário para que a pessoa seja condenado. Porque senão era muito fácil, o Estado olha pra gente, olha, segundo a sua visão eu tenho cara de meliante, então você já está condenado. Não! Meliante não tem cara, ele deve responder um processo e se naquele processo ficar comprovado com provas que ele é culpado, ok, pode condenar. Porque você não pode, pela característica pessoal de um ser humano, julgá-lo já por isso. Eu preciso responder um processo, eu preciso me defender dentro do processo, eu preciso ter meios de defesa. Não é só proporcionar defesa, é ter meios. Como assim? Se eu não puder pagar um advogado, a efetividade da justiça está acontecendo? Não, porque senão só quem é rico teria direito à defesa. Por isso que se criou a Defensoria Pública, para que seja efetiva essa manifestação processual. Então não basta o quê? Só ter o direito à defesa. Eu preciso ter meios de me defender. Efetivamente, a justiça precisa ser justa, tá? Então esse devido processo legal, ele teve essa preocupação lá em 48, e foi feita a reprodução na Constituição Federal de 88. E ela reverbera por vários contextos aqui. Quando a gente estuda em processo penal, a gente estuda o devido processo legal dentro da Constituição Federal, mas a gente também trata das convenções internacionais e a gente também trata da Declaração Universal de Direitos Humanos. E ela prevê, então, esses mecanismos processuais para que seja, de fato, proporcionada o quê? A manifestação de defesa por parte do ser humano. Então, eu tenho o quê? Primeiro, vamos lá comigo. Vedação à prisão, detenção e exílio arbitrário.
Ou seja, eu não posso prender ninguém, eu não posso deter alguém, eu não posso exilar alguém arbitrariamente. O exílio aqui no Brasil nem pode acontecer, tá? Exilar alguém, banir alguém, eu não posso fazer isso. Mas aqui dentro da prisão e da detenção, pode, só que deve ser mecanismo processualmente previsto e desde que seja garantida a defesa daquele ser humano. Galera, igualdade no processo. Deve ter uma igualdade das partes dentro desse processo, mesmo prazo processual, mesma possibilidade de defesa, imparcialidade do julgador. Temos mecanismos processuais, como suspeição, como impedimento, que barram um juiz que poderia ter o quê? Um interesse naquela causa e deve ser denunciado. Temos até conselhos lá da magistratura que você pode denunciar o magistrado se ele estiver agindo com parcialidade dentro do processo. O juízo, quem vai julgar a causa, ele tem que ser imparcial. Publicidade dos atos processuais. Nós vemos lá dentro do direito administrativo que ato administrativo em regra é público. Esses atos processuais também, ele deve ser de pleno conhecimento, exceto quando alguns processos correm lá em segredo de justiça, mas tudo isso tem que ter previsão legal, senão é público, tá? Princípio da presunção de inocência. O que isso significa? Você é culpado até que se prove o contrário? Para alguns sim, né, que já julgam lá, principalmente nas redes sociais, já sai julgando sem nem ter conhecimento jurídico suficiente, não sabe nem o que é um crime contextualizado dentro do direito penal, já sai julgando todo mundo. Isso aí deixa na rede social, e cuidado, pode ser até crime, dependendo do que você faz na sua rede social. Aqui, galera, é ao contrário, você é inocente até que se prove ao contrário. Enquanto não se prova no Poder Judiciário que você é culpado, você é inocente. Tem que ter o quê? Um trânsito em julgado lá da sua culpabilidade. Então, vai ocorrer um processo, todo um caminho para que você seja condenado. Princípio da irretroatividade da lei penal. A DUDH fala simplesmente isso, irretroatividade da lei penal, ou seja, a lei não volta. Não posso cair aqui do banquinho, a lei não volta. Ela nasce e aí ela só é aplicável aos casos que nascerem depois dela. Aqui, a Constituição Federal fala a irretroatividade maléfica. Então, a Constituição complementa. Quando beneficia, o réu pode voltar. Quando prejudica, não. Mas na Declaração Universal, ela trata apenas de irretroatividade. Simplesmente assim, tá? Mas como existe uma aplicação mais benéfica dentro do direito aqui interno, a gente utiliza a Constituição Federal. Até porque tem previsão mais completa, tá? Direito de ir e vir também é previsto na Declaração Universal? Sim, eu tenho o direito de transitar, eu tenho o direito de sair do país, eu tenho o direito de entrar no país, eu tenho o direito de asilo. O que é asilo? É aquela casa dos velhinhos? Não. Asilo é onde eu vou lá me albergar, é onde eu vou me asilar mesmo, me guardar. Se o país que eu estou está me perseguindo por uma ideia, ou por uma ideologia, ou porque eu sigo assim ou assado num contexto político ou religioso ou de opinião, aí eu vou ter asilo em outros países, mas o correto seria o meu próprio país me proteger, mas quando não protege eu vou me asilar em outros países. Atenção, não cabe asilo quando é um crime comum, por exemplo, matei alguém, vou me asilar porque eu estou sendo perseguido pela justiça. Não, você vai responder juridicamente com o devido processo legal se você matou ou não matou. Aqui não, aqui é um crime, não seria um crime comum, é um crime político, de opinião, de manifestação ideológica ou até de religião. Alguns países não são laicos como o nosso, tem uma fé lá confessional obrigatória. Então eu sou uma religião diferente do meu país e eu estou sendo perseguido por isso. E aí eu vou me asilar, eu vou me guardar em outro lugar, porque não é um crime comum, não, é uma perseguição religiosa. Então isso é o contexto de asilo aqui na esfera dos direitos humanos, certo? Direito de reunião. O que é o direito de reunião, gente? Vamos lá, eu tô aqui com meu amigo, peraí. Tudo bem que eu sou meio amarela, né? Mas não tanto. Tô aqui com meu amigo, meu outro amigo. Vamos colocar um amigo de todas as cores. Um outro amigo. Estamos aqui. E a gente gosta muito de ler. Estamos aqui, ó. Ó o livrinho desenhado. Eu e os meus amigos, a gente ama ler.
Nossa, como eu gosto de ler. E eu vou lá com os meus amigos e fundo uma associação dos leitores vorazes. Eu posso fazer isso? Posso. Eu tenho esse direito está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos e ela também está na Constituição Federal, tá? Essa reunião aqui, ela pode ser uma reunião numa associação, ou seja, eu fundei mesmo a associação, ou ela pode só acontecer na casa de um ou de outro, ou lá no parque aqui Flamboyant, ou lá em Campo Grande, no Parque Indígena, ou qualquer parque aí da sua cidade, você pode se reunir, estende lá aquela toalha, você está reunido com seus amigos fazendo leitura. Pode reunir com seus amigos para declamar poesia? Pode. Pode reunir com seus amigos para jogar baralho? Pode, você tem esse direito de reunião. É um direito que te assegura individualmente você se reunir e coletivamente, cada um se reunir ali naquele montante de pessoas. E aí, nós também temos o direito de associação, que foi como eu disse. Eu fundei ali uma associação de leitura para que todas as quartas-feiras eu e meus amigos vamos exercer o direito de reunião no seio dessa associação. Eu também posso? Pode, porque um direito de associação também é um direito garantido aqui. Então, eu tenho tanto o direito de me associar como apenas de me reunir esporadicamente sem criar nenhuma associação, certo? Tem mais direitos previstos na Declaração Universal? Cara, tem muitos direitos. E vão lá ler a declaração. Nós veremos na aula que vem alguns deles que refletem na esfera de direito constitucional. É importante avaliar tudo isso e fazer esse paralelo entre a declaração e a Constituição Federal. Mas não tem como a gente ver todos os 30 artigos. A gente fez um apanhado geral e agora a gente vai falar dos direitos trabalhistas previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direito ao trabalho é um direito social. É um direito, inclusive, previsto no artigo 6º da Constituição. Para que eu tenha uma vida digna, eu preciso ter direito ao trabalho. Não apenas ao direito ao trabalho, simplesmente, mas o trabalho remunerado, um trabalho que não me exceda a minha jornada diária, um trabalho que eu tenha um descanso remunerado anual. Então, eu preciso de mínimos, que a gente chama de mínimo civilizatório, para que aquele trabalho seja exercido com dignidade. E tudo isso reflete na minha existência mesmo de vida digna. Por isso que é previsto na Declaração Universal. Quais são esses direitos? Primeiro, direito ao trabalho mesmo, galera. O direito ao trabalho. Tem que ter trabalho para todo mundo, ou teria que ter, né? Mas é uma obrigação aqui essa existência de trabalho. Liberdade de escolha. Essa escolha é a sua aptidão, é seu dom, é o que você quer exercer. Às vezes, muitas vezes, a gente não pode escolher, a gente faz o que dá, né? Só que teria que ter direito a você escolher a sua aptidão. Por exemplo, eu amo dar aula e ainda bem que eu consigo exercer um ofício que eu quero, que eu escolhi para mim, que era o meu sonho de criança. Mas muitas das pessoas, às vezes, não conseguem fazer isso. Teria que ser possibilitado a essas pessoas, sim, exercer o ofício que elas querem, que elas têm mais aptidão, que elas têm mais vontade. Professora, meu ofício é querer assistir televisão o dia inteiro. Esse ofício não existe, querido. Então, até existe, né? Tem os avaliadores lá de seriados e tal, mas é muito raro conseguir uma contratação nesse âmbito. Condições justas e favoráveis de trabalho. Eu preciso, o quê? Destas condições de isonomia dentro também do exercício do meu ofício. E eu preciso de mecanismos que obriguem isso. Então, isso é previsto na declaração. Proteção contra o desemprego. Imprevisões, isso quem prevê é lá também no direito previdenciário, infortúnitos, eu ser demitido, eu perder o meu emprego. Então, tudo isso são condições lá contra proteções contra o desemprego. Igualdade de remuneração para o trabalho igual. Aqui a gente chama de paradigmas, quando você exerce um trabalho igual na mesma condição que a outra pessoa. Esse paradigma ele é tratado dentro da legislação aqui brasileira, na CLT. Só que tem critérios para que aquele trabalho seja declarado mesmo com igualdade de condições, tá? Mas isso é lá no direito do trabalho. Mas tem previsão? Tem sim. Direito à remuneração justa e satisfatória, liberdade de associação em sindicatos, direito a repouso e lazer, direito à jornada limitada e direito às férias. Tudo isso é tratado dentro do direito constitucional e tem previsão dentro da DUDH. Essa matéria
matéria não é legal? Sim, olha o pandinha aí, super feliz de aprender direitos humanos. Esse panda é maravilhoso. Ele não é humano, então ele não tem aplicação dos direitos humanos, só que tem a proteção dos animais, né, gente? Vamos aqui fazer um exercício, olha que fofo esse panda fazendo, ele tá melhor que eu, esse panda. Vamos fazer uma questãozinha aqui rapidinho. Julgue um item subsecutivo a respeito de aspectos gerais históricos dos direitos humanos. É para marcar certo e errado, tá? O principal fundamento dos direitos humanos no Brasil refere-se à dignidade da pessoa humana. Por essa razão, além de haver consenso acerca do conteúdo desse princípio, ele é válido somente para os direitos humanos consagrados explicitamente na Constituição. Tá muito errada essa questão. Primeiro que não tem consenso. No direito, dificilmente alguma coisa tem consenso. E segundo, pelo amor de Deus, né, gente? Não é só aqueles explicitamente consagrados na Constituição Federal. E se foram direitos humanos apenas, sem ser direito fundamental lá dentro da Constituição Federal? Não vai ter aplicação, não vai ter validade? Então essa questão, ó, tá erradíssima, tá? Então a questão está errada. Mais uma aqui. Não, essa aqui não é questão. Mais uma questão rapidinha. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1948, tá certo ou não tá? Marcou um novo tempo na proteção internacional dos indivíduos. Considerando o preâmbulo deste documento, julguem a seguir. Até que a CESP escreve um livro, agora que é para você julgar. A respeito dos direitos humanos, pelo império da lei, é essencial que as pessoas não sintam necessidade de recorrer à rebelião contra a tirania e opressão. Essa questão é forte, essa questão eu gosto dela. Por quê? Para isso que tem os direitos humanos. Para que contra a opressão e tirania do Estado, porque quando o Estado ele não aplica os direitos humanos, ele é tirano, ele é opressor, ele faz um monte de barbaridade, porque ele não tem uma aplicação lá dos direitos mínimos, aquelas barreiras para que exerçamos nossa vida com dignidade. Então, os direitos humanos, ele é um mecanismo, sim, de barreira, de rebelião das pessoas contra essa tirania do Estado. Então, a aplicação dos direitos humanos leva a sociedade a uma mínima organização. E é para isso que existem os direitos humanos também, até para evitar que a gente entre em conflito. Certo? A gente termina por aqui essa parte. Nós vamos ver mais coisinhas lá de Declaração Universal dos Direitos Humanos na próxima unidade, fazendo a correlação com a Constituição Federal. Mas eu espero então vocês lá. Fiquem com Deus. Um super beijo e até a próxima.